Vamos para o passo 3 aqui, advogado. Opa, aqui, ó. O próximo passo é saber o padrão de utilização do Pix do seu cliente. Advogado, esse passo, eu até me arrepio, porque esse passo, ele, ao meu ver, é o passo mais importante de tudo, da parte que antecede a notificação. Ele é o mais importante. E eu vou te mostrar agora porque você vai entender e concordar comigo. Vamos lá. Você vai perguntar para o seu cliente o seguinte: você usa o Pix em horário noturno? Anota. Cliente, advogado, você vai fazer uma tabela, tá? Eu vou te disponibilizar no curso um checklist de cliente. Mas enquanto você não vai pegar esse checklist do cliente, tô até gaguejando aqui, você vai anotar o que o seu cliente está falando. Você usa em horário noturno? Sim ou não? Você usa final de semana? Sim ou não? Anota. Qual o valor médio do Pix que você realizou nos últimos 90 dias? Não sei. Me manda seu extrato que eu vou ver. Manda seu extrato dos últimos 90 dias que antecedem o golpe, tá? O golpe aconteceu em março, o cara vai mandar um negócio de outubro. Não, vai, caça lá nos meses que antecederam o golpe em março e me manda os extratos dos últimos 90 dias, tá? E aí você, advogado, vai caçar o valor médio do seu cliente, porque às vezes o cliente não sabe, ou sabe mal ou menos, não tem direito a essa informação. Então, você, advogado, vai dar um Ctrl F no extrato bancário e vai escrever Pix, porque daí todo o valor que entrou e saiu de Pix vai aparecer, tá? É mais fácil de você procurar. E aí você vai procurar saída por Pix, porque é a saída que você quer saber, né? Você quer saber o valor que o seu cliente está acostumado a transferir. E aí você vai vendo, ele faz transferência de 10 pila, faz transferência de 20 pila, 50 pila, enfim. E o máximo que você verificou nesses 90 dias é uma transação de 1.000 pila, de R$ 1.000. Nesses 90 dias, ele não fez Pix acima de R$ 1.000. É um exemplo aqui, tá, advogado? Beleza. Você já sabe o valor médio do seu cliente? Vamos para o próximo passo. A frequência, vou tirar isso aqui. A frequência do Pix de uso diário ou semanal do seu cliente. Quantos Pix você faz por dia? Quantos Pix você faz por semana? Tá? Anota. Agora vamos lá. Agora que tá começando o negócio, tá ficando bom. É nessa parte aqui. Após ter essas informações de frequência de Pix, analisar a fraude e verificar que aquela transação fraudulenta foi atípica. Advogado, essa palavra, advogado, eu quero ter um treco. Você vai anotar na testa essa palavra. Transação atípica. Você está ouvindo o que eu estou falando? Você vai anotar na sua parede, você vai anotar no seu banheiro, você vai anotar na casa inteira essa porra dessa palavra, tá? Por quê? Até escrever aqui para vocês. Essa palavra é a palavra-chave para responsabilização dos bancos, do banco pagador principalmente, tá? Vou te mostrar por quê. Vamos de exemplo, advogado. O consumidor é acostumado a fazer uma transferência de 10 pila até 1.000 pila, tá? Ele não faz transações normalmente, não faz transações mais que isso. O máximo que ele fez nos últimos 90 dias é de R$ 1.000. E aí, advogado, do nada, do Neida, o seu cliente me faz um Pix de 30 pau, tá? Se essa transação não é atípica, eu não sei o que essa porra é, tá? Por quê? Porque eu faço uma transação de R$ 1.000 e do nada eu faço uma transação de 30 conto, essa transação, ela é atípica. Ela não é normal do consumidor. O normal é fazer transação de 10 pila, 20 pila, 500 pila até 1.000 pila, e não de 30 conto. Então, ponto, você já acabou de verificar que essa transferência que seu cliente fez é uma transferência típica. Porque, mais uma vez, não é normal do consumidor fazer esse valor. Não é normal do consumidor fazer esse valor. Não é normal do consumidor fazer esse valor. Você entendeu? Você fragou a cena? Você fragou que essa transação que seu cliente fez é atípica? Maravilha. Ó, corre pro abraço, tá? Se você fragou isso, corre pro abraço. Em caso de transação via Pix atípica, o banco pagador deve bloquear cautelarmente para análise todas as transações que vão contra o perfil do consumidor, advogado. Contra o perfil do consumidor. O consumidor tem um perfil de fazer transação de 10 pila a 1.000 pila. Se ele fez uma transação de 30 pila, de 30.000 pila, não está indo fora o perfil do cara? Não tá indo fora? Então pronto, advogado. Olha que coisa linda. É nos detalhes que a gente ganha esse bagulho, advogado. É no detalhe, meu amigo. Então foca nessa ideia. Presta atenção. Tem que bloquear cautelarmente as transações que vão contra o perfil do consumidor. Como o caso do exemplo anterior, sob pena de responsabilização para fraude. Por quê, advogado? É aqui que, olha, é aqui que o bagulho fica louco, que eu amo esse negócio aqui. Vamos lá que eu vou te mostrar. Por que que o banco tem que bloquear essa porra de uma transação atípica? Por quê? Presta atenção.
O artigo 38 da Resolução do Bacen número 1 de 2020 é claro em dizer o seguinte, advogado: uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor da conta transacional, vulgo banco, do usuário pagador quando houver fundada suspeita de fraude. Meu amor, se o cliente é acostumado a fazer uma transação Pix de 10 pila a 1.000 pila e do nada, o seu cliente faz uma transação de 30 mil reais, é uma fundada suspeita de fraude ou não? Se está indo contra o perfil do pagador, se é uma transação atípica, é uma fundada suspeita de fraude essa porra aqui que não tá. Pelo amor de Deus. Não seria fundada suspeita de fraude se o cara me cai num golpe de 50 reais. Por quê? Porque o comum dele é fazer até 1.000 reais, não é? Se ele caiu num golpe de 50, não tem suspeita de fraude aqui. Ele já faz esse tipo de transação. Agora, o cara faz até 1.000 reais. Do nada o cara me faz 30 conto. Banco, porra, você tem que proteger o dinheiro do seu cliente. Como é que você deixa uma transação dessa acontecer? Você tem que bloquear, meu filho. Você tem que bloquear. Aqui, ó. Não sei o que eu tô falando, não. É o Bacen. Uma transação no âmbito do Pix deve ser rejeitada. Você está lendo o que eu tô colocando aqui? Deve ser rejeitada pelo banco quando houver suspeita de fraude. Por que que o banco não rejeitou uma transação de 30 mil reais, sendo que o cliente não faz transação desse tipo, gente? E que bom que ele não bloqueou, porque agora nós vai sentar o pau nessa porra aqui. Outra coisa, do Bacen também. O próprio Banco Central do Brasil anuncia que o Pix conta com motores antifraudes operados pelas instituições que oferecem um serviço que permite identificar transações atípicas. Estão entendendo que essa palavra ela vem sempre? Transações atípicas fora do perfil do usuário, bloqueando para análise as transações suspeitas. Gente, o Bacen eu amo, porque ele está escrito que o banco tem que fazer e o banco não faz. E olha, eu fico louca com essa porra aqui. Então, você está entendendo? O banco tem que bloquear cautelarmente as transações atípicas fora do perfil do usuário para análise. Sabe o que o banco tem que fazer? Porra, ó, galera, vamos lá. O nosso correntista tem transações normais até 1.000 reais. O cara me faz uma transação de 30 conto. Bloqueia essa porra aí. Bloqueia esse valor. Vamos analisar, vamos ver se não tem uma fraude acontecendo, se não está acontecendo alguma coisa, se alguém não está fazendo esse Pix por ele, tá? Vamos entrar em contato com esse cara e vamos ver se ele nos autoriza, então, fazer essa transação. Vai ligar pro fulano, e aí, irmão, tô vendo uma transação atípica aqui, você não faz esse tipo de transação, velho, 30 conto? Tem certeza que você quer liberar essa grana aí? É para essa pessoa mesmo que você quer transferir? Se o cliente autorizar expressamente essa transação, amigo, vaza, porque o banco fez o papel dele. Parabéns, banco. Parabéns, você fez seu papel. Se o banco bloqueia os valores de forma cautelar, transações atípicas, o banco vai lá, bloqueia esse valor, entra em contato, né, com o cliente, né, ativa os motores antifraudes, bloqueia a transação, entra em contato com o cliente e pergunta, ó, a gente está verificando aqui essa transação, você quer mesmo continuar com a transação? E o cliente falar que sim, autorizar, o banco automaticamente está fora da responsabilidade da transação. Ele não vai responder pelo golpe. Por quê? Porque o banco fez o papel dele. Não fez? Não seguiu o que fala a resolução aqui do Bacen? Não ativou os motores antifraudes? Então, o banco fez o papel dele. Então, o que acontece, advogado? Se o banco fizer isso, não cabe processo aqui contra os bancos. Só que o que acontece, advogado? Durante toda a minha caminhada jurídica em fraude bancária, eu tive uma cliente que fez transações atípicas e o banco entrou em contato com ela, pediu autorização e ela autorizou. E aí eu falei para ela, minha senhora, o negócio é o seguinte, eu não tô aqui para pegar teu dinheiro não, tá? Se você autorizou, eu não vou entrar com processo sabendo que a gente vai perder. Então, nesses casos, como você autorizou o banco, ele fez o papel dele, tá? Ela tinha perdido uns 50 conto nessa brincadeira. Foi Pix de 20 conto, foi Pix de 15 conto, e assim ela foi, né? Naquele famoso lá que alguém fala, o filho dela, ai mãe, tô com um celular novo, meu celular tá na assistência, tem que pagar uma conta, você não paga pra mim? E aquela picuinha lá, aquela conversa afiada. E aí a mãe dele, infelizmente, mais de idade, né, acabou fazendo as transações. O banco bloqueou os valores dela, pediu autorização e ela autorizou. E aí, nesse caso, eu falei, minha senhora, eu te peço perdão, mas eu não vou entrar com esse processo só para pegar teu dinheiro, sendo que a gente vai perder. Você autorizou. Então, o banco seguiu o artigo 28 da resolução, ativou os motores antifraudes, então ele seguiu o papel dele. Ele fez o que ele tinha que fazer. No entanto, advogado, isso foi um caso dentre os milhares que eu tenho aqui no escritório. Os bancos não fazem isso.
tá? Os bancos não bloqueiam, não ativam os motores antifraudes, eles não fazem nada dessa porra aqui, tá? Então, você pode correr pro abraço. Vamos de outro exemplo, advogado? Olha lá. O consumidor é acostumado a fazer um Pix. Fazer, né? 10 mil de Pix e cai em um golpe onde transfere exatamente os 10 mil para o golpista. Muito embora isso não seja uma transação atípica, né? Porque o consumidor está acostumado a movimentar esse tipo de valor, né? Pô, vira e mexe, o cliente, sei lá, é um lojista, empresário, ele movimenta esse dinheiro via Pix, né? E aí, pro azar do cara, o cara vai lá e cai num golpe exatamente da transação normal dele, né? Eu faço transação de 10 mil pila, cai num golpe de 10 mil reais, o banco não vai bloquear isso aí. Por quê? Porque tá dentro do perfil do cara. O cara é acostumado a fazer transações desse valor. O banco vai bloquear por quê? Não tem fundada suspeita de fraude, tá? Diferentemente, o cara que faz um Pix de 50 mil, aliás, de 10 mil normalmente, e aí faz um Pix do nada de 100 mil. Porra, aí sim cabe no exemplo que eu falei passado, né? Transação atípica. No entanto, advogado, não é só porque o cliente fez um Pix exatamente dentro do perfil dele que não tem o que fazer, advogado, pelo amor de Deus. É por isso que eu estou te trazendo esses exemplos para te mostrar que tudo que envolve Pix tem alguma coisa para fazer. Então, ó, mesmo então, né, que não seja considerado uma transação atípica, o banco não seria obrigado a bloquear cautelarmente e pedir autorização, justamente por ser uma transação atípica. No entanto, advogado, olha isso que eu estou te trazendo aqui, advogado, olha isso. Mesmo que o banco não seja obrigado a fazer o bloqueio do valor, porque, obviamente, se trata de uma transação atípica, como a gente bem disse, se o consumidor solicitar o MED e o banco não fizer, o banco vai ser omisso no seu dever de segurança e vai responder pelos prejuízos do consumidor. Então, o que vai acontecer aqui, advogado? Cair num golpe de 10 mil reais, porra, mas é o mesmo, é dentro do meu perfil de consumidor, o que eu posso fazer? Troca ideia com o banco, fala, ó, o bagulho é o seguinte, muito embora eu tenha esse perfil de fazer transações altas, eu caí num golpe mesmo assim. Então, eu quero que você faça o MED. Eu quero que você mande um ofício lá para o banco recebedor para ele bloquear os valores da conta do golpista. Se o banco falar, então, sabe o que é, meu amigo? A gente não vai fazer o MED porque essa sua transação é típica. Você costuma fazer esses valores, não vai fazer o MED, não. Meu amigo, se o banco fizer isso, ele está sendo omisso no seu dever de segurança. O banco não é obrigado a bloquear os valores nesse caso. Bloquear de forma cautelar, ligar para o cara, falar, ó, transação atípica aqui. Não, porque não é caso de transação atípica. Mas se o cliente falar com o banco e dizer, ó, foi vítima de um golpe, eu quero médio, quero que você instale o mecanismo especial de devolução, que eu vou te explicar exatamente o que significa isso nas próximas aulas, e o banco não fizer, meu filho, você vai meter o pau no banco. Mas você vai meter o pau assim, ó, com os dois pés. E é no banco pagador. Foda-se o banco recebedor. Via de regra, advogado, quando a gente entra com ação judicial, a gente entra contra o banco pagador e o banco recebedor. Mas se acontecer essa situação específica aqui, onde a gente tem uma transação típica e o banco pagador, que é o banco do seu cliente, não fizer o MED solicitado pelo cliente, ele está sendo omisso e responsável de forma consequentemente, tá? Então não tem como o banco recebedor entrar no rolo, sendo que ele nem foi oficiado. Porque o banco pagador tem que mandar um ofício para o banco recebedor e falar, ó, tem uma galera usando o seu banco aí para aplicar golpe no povo aí, meu amigo. É bom você agilizar essa porra aí, bloquear essas contas e devolver o dinheiro. Se o banco pagador não abriu esse chamado no banco recebedor, como é que ele vai saber que tem essa galera usando conta? Então, você entende que o banco recebedor acaba não sendo responsável nesse caso em específico? Aqui, o banco pagador nem sequer instalou o MED. E para o banco recebedor ser responsável, o MED tem que ser instaurado. Então, aqui, Fi, é meter o pau com os dois pés no banco pagador. Vamos lá. Isso porque, a partir do momento que tem provas da fraude, né? Tem os prints, tem o boletim de ocorrência, tem data e hora, enfim, tem provas da fraude, o banco é comunicado dela, né? O cliente comunica dessa fraude e não faz o MED, ele se torna responsável pelos prejuízos do consumidor. Tá bom? Outro exemplo, advogado, porque aqui você tem que saber todas as possibilidades que podem acontecer para você estar preparado para cada uma delas. O consumidor é acostumado a fazer transações de 2 mil reais, mas em um mesmo dia, o consumidor faz transações de 5 vezes de 2 mil reais. É uma transação atípica? É uma transação típica? Porra, atípica, né? Eu sou acostumado a fazer 2 mil reais por dia, e não 5 transações de 2 mil. A gente está aqui falando de 10 mil, e não só de 2 mil. Então, muito embora eu tenha feito 2 mil reais
1 hora da tarde, R$ 2.000, 2 horas da tarde, R$ 2.000, 3 horas da tarde, o banco deveria sim bloquear todas essas transações. Todas. A partir da segunda, teria que ser bloqueado. Por quê? Porque eu sou acostumada a fazer 2.000 por dia. E não 2.000 por hora. Carai. 5 transações de 2.000? É atípica sim, carai. O banco tem que bloquear essa porra desse dinheiro. Bloqueio cautelar. Aí a gente volta lá no primeiro exemplo. Bloquear cautelarmente por causa do artigo 38, ativar os motores antifraude e tudo aquilo que a gente já conversou. Beleza? Vamos para a próxima. Jesus, tem coisa aqui, hein? Quarto passo, advogado. Esse quarto passo, advogado, é para sua segurança, tá? Ó, se você não seguir esse quarto passo, eu vou ter um treco aqui. Então, presta atenção. Pá o que está fazendo e presta atenção. Isso aqui é o checklist do cliente que eu falei para vocês ali na tabelinha que eu vou dar para vocês marcarem sim ou não de cada informação, cada resposta que o cliente der para você. Então, vamos lá. O advogado, em posse de todas as informações acima, vai jogar tudo isso, todas essas informações que você teve até agora, advogado, você vai jogar numa tabela, tá? Tem um modelo PDF para vocês no curso. E após o fechamento do contrato, você vai pegar essa tabela, vai colocar a cidade, hora, um risco embaixo, o nome do cliente, você vai mandar para o cara, para o seu cliente, ele vai imprimir essa ficha, essa tabela, assinar e te mandar de volta. Por quê, advogado? Presta atenção, advogado, presta atenção. Fazer isso é muito importante para a proteção do próprio advogado. Por quê? Se o cliente estiver mentindo em alguma das informações, né, das respostas que ele te deu acima, o advogado, em posse desse checklist, assinado pelo cliente, de forma manual, tá? Não é igual a assinatura de contrato que a gente manda por site lá, que o cara assina de forma eletrônica. Essa assinatura é igual procuração, é manual, tá? Assinado por ele, ele não vai se responsabilizar de forma ética na OAB, tá? É aquilo lá, é o famoso, o cara vai chegar na audiência de instrução e julgamento, se tiver, vai ter o depoimento pessoal do seu cliente, ele vai falar o seguinte, então, não sei o que aconteceu, velho, meu advogado que mandou falar isso, você acredita? E você com a cara de tacho na audiência, fala, porra, eu não mandei você falar isso aí não, irmão, para de ser louco. Então, no final da ação, tudo que o seu cliente te falou nos passos acima aqui, das perguntas que a gente fez, vai estar constatado que seu cliente mentiu, se ele estiver mentindo. O banco vai saber e vai falar que você que as informações prestadas no processo é mentira e que o advogado está litigando de má fé. Então, se você tiver a posse dessa ficha, você tem como se proteger de representações do seu cliente na OAB, tá? Bem como, inclusive, evitar litígio predatório, tá? Por quê? Se o seu cliente falar, se você colocar essas informações no processo, né? O cliente mentiu para você, vamos trabalhar com essa hipótese. Todas as informações acima, o cliente mentiu, tá? E tem coisas que você não consegue averiguar. A única coisa que você consegue comprovar é a transação atípica por meio do extrato bancário, que você vai visualizar o extrato bancário. Então, você vai conseguir ver se ele fez transações típicas ou não. O resto, advogado, você não tem como saber. Você tem que confiar no que o seu cliente está falando, né? Então, se o seu cliente mentiu para você e você, consequentemente, colocou essa mentira dentro do processo, o que vai acontecer? Você vai perder. Você vai perder o processo. E aí, o cliente vai ficar puto e vai falar, mano, eu perdi o processo, não sei o que, vou ter que pagar não sei quanto pro banco, vou te representar na OAB, porque você fez isso, fez aquilo. Beleza, vai lá, irmão. Fazer o quê? Se a OAB bater na tua porta com uma representação falando exatamente sobre isso, você vai pegar essa tabela, né, esse checklist do cliente, e vai falar, ó, irmão, o bagulho é o seguinte, tudo que eu coloquei no processo tá aqui, ó, tudo. Pode pegar o processo, ler essa tabela, ler esse checklist e ver que tudo que eu coloquei aqui foi ele que me falou. E para te provar que foi ele que me falou, aqui é a assinatura dele aqui embaixo. Vai falar que a assinatura não é dele agora. Fala para ele que a assinatura tá aqui, ó. Então, tudo que ele me falou e que eu coloquei no processo, não foi porque eu coloquei porque eu quis. Foi porque ele me falou. E a prova disso está aqui. Ele assinou o que ele falou. Ele assinou o que ele falou, tá? Então, não vem querer causar para cima de mim, não, porque eu sou um advogado ético e eu não minto aqui, não. Então, ele assinou essa porra e eu coloquei informações que ele me passou. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas ele assinou e ele falou como se fosse verdade. E você evita, inclusive, advogado, um litígio predatório, tá? Porque vamos supor que você tem um monte de processo contra os mesmos bancos e aí o banco chega e fala, ó, você fica litigando de forma predatória. Você simplesmente vai entrando com processo aí ó, cagar com nós.
Não, você fica litigando de má fé, advogado. Você fala assim, eu não faço litigância de má fé aqui, muito menos predatória. Tá aqui, ó. Ó o checklist dos meus clientes assinados. Eu simplesmente estou indo atrás dos direitos dele. Se você não faz o bloqueio cautelar, se você não segue o que diz a resolução do Bacen, se você nem sequer lê e faz o seu papel de banco, de bloqueio cautelar dos valores, eu não tenho culpa disso aqui não, meu amigo. Eu não estou litigando de forma predatória aqui não. Tá aqui, ó. Tudo que eu tenho em cada processo, os meus clientes me falaram e está assinado por eles. Então, advogado, você está entendendo a importância de você ter esse checklist assinado pelo seu cliente? Você não vai pegar o checklist e juntar na petição inicial. Você vai usar ele se der merda pro teu lado. Se ele te representar na OAB, né, por alguma merda que ele mesmo fez, né? Se o banco te processar por litigância de má-fé, você vai usar esse checklist para se proteger. Eu não faço litigância de má-fé aqui, não, ó. Tudo assinado por todos os meus clientes, tudo assinado, e eu simplesmente estou indo atrás dos direitos dele, porque você, banco, não fez o seu papel de segurança. Você falhou na sua prestação de serviço, e agora você vai ter que indenizar essa porra aqui. Advogado, você entendeu a importância de todos esses passos que eu falei acima? Eu sei que eu falo rápido, gente, mas é porque eu não quero deixar a aula muito longa, porque eu sei que advogado não tem muito tempo, que vocês não têm muito tempo para ficar com aula de 1 hora. Então, eu quero ser o mais breve possível, mas passar para vocês o máximo de informação, tá? Eu não quero pular nada aqui. Eu sei que às vezes a aula fica extensa, só que de fato, eu quero passar tudo aqui para vocês. Tudo, porque cada detalhe é importante. A gente ganha no detalhe, galera. A gente ganha dos bancos no detalhe. É no detalhe, tá? Então eu não posso deixar alguma fase aqui passar. A gente tem, ó, a segunda fase que eu vou dar para vocês na próxima aula, porque de fato essa aula já ficou bem extensa. Então na próxima aula eu vou falar sobre a parte de materialização de provas, que também é importante pra caramba. Olha o que nós temos aqui para falar. Tem coisa pra porra para falar aqui. Então eu acabo falando um pouco rápido, às vezes até dou uma enrolada justamente por conta disso, mas, gente, esse checklist não, esse mapa mental vai ficar disponível para vocês olharem eles em caso de dúvida. Certamente essa aula vocês vão ter que assistir mais de uma vez, muito embora eu fique sempre frisando. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito embora eu fique sempre frisando, né, ó, esse exemplo, o que o banco tem que fazer. Eu falo mais de uma vez sobre alguma situação, para que vocês, às vezes, não precisem assistir a aula de novo. Mas, certamente, essa aula vocês vão ter que assistir de novo para pegar os detalhes que eu passei aqui para vocês, tá bom? Vamos para a próxima aula, falar sobre a materialização de provas, que também é uma fase muito importante, beleza? Vamos embora.